E justamente, né, voltando aqui, e justamente ele se batizou na igreja, congregação, e ele era fumante e bebia. Ele fumava e bebia, mas ele foi visitar essa igreja. Chegando lá, as pessoas pegaram ele pelo braço e jogaram ele dentro da piscina lá, e ele foi batizado. Opa, que maravilha! E no outro dia, quer dizer, no outro dia não, né? Só para descontrair aqui, mas no mesmo dia ele estava com a carteira de cigarro no bolso, até que a carteira de cigarro até molhou, né? O maço de cigarro ali. Molhou tudo, ficou tudo molhado, ele pegou, jogou fora e chegou ali, acabou de sair daquele ato, ele foi, passou do primeiro bar que ele encontrou, passou do primeiro bar e foi lá e comprou outro cigarro e colocou no bolso. Aí eu digo, qual foi o princípio desse batismo na vida dele? O que serviu para ele esse batismo? Nada! Não serviu de nada. Por quê? Porque automaticamente ele não tinha consciência, ele não sabia o que ele estava fazendo. Então ele, para agradar as pessoas que estavam ali, a liderança, né, que estava ali, ele pegou e desceu ali, naquele impulso, né, ele desceu ali naquela água do batismo e se batizou. Mas dali ele saiu, bebeu e fumou e tal, e fez tudo errado de novo. Mas depois de um tempo, de um bom tempo, ele entendeu, né, ele compreendeu quem era Jesus e o que Jesus tinha o poder de fazer na vida dele. Aí ele passou a ter uma convicção da sua fé. Logicamente que ele já tinha sido batizado, né? Ele já tinha sido batizado porque, mesmo sem a consciência, talvez ele poderia até passar pelo outro batismo. Isso já não é a nossa intenção esclarecer nesse vídeo. Num próximo talvez nós falaremos sobre isso. Mas ele poderia até passar por um outro batismo, porque aquele batismo talvez não seria válido, porque ele não teve consciência. É como você fazer um batismo, que nós também vamos falar de crianças, né? Que é o batismo infantil, que algumas igrejas, até mesmo a católica, faz, de batizar o infante, né? O batismo infante. Mas como você vai levar uma criança infante para o ato do batismo, sendo que ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem consciência, porque o batismo ele é questão de consciência. É como o culto. Se você faz um culto e você faz um culto que não é racional, que não tem racionalidade, então você pode perder tempo à vontade, que Deus não vai receber esse culto. Deus só vai receber esse culto quando esse culto é racional, quando você faz racionalmente esse culto. Então, gente, tem muitas coisas que nós precisamos entender para poder verdadeiramente cumprir na íntegra. Então, talvez ele poderia passar pelo outro batismo, sim, por causa que aquele ato não foi um ato consciente, mas por via das dúvidas, né, deixou para lá e ele continuou firme servindo a Deus. Depois que ele se converteu de verdade, ele continuou servindo a Deus e morreu, graças a Deus, na presença do Senhor. Então, quando nós estivermos lá, nós vamos ver se o batismo dele foi válido ou não, mas brincadeira. Mas tudo bem, mas vamos lá. Oitavo aqui. Se é o sétimo, né? Se arrepender de seus pecados e entender. Em primeiro lugar, acho que eu não sei, eu não me lembro se eu já li, mas vamos ver. Deixa eu ver de novo. O sétimo, hoje, qual é o princípio para uma pessoa ser batizada? Tá? Em primeiro lugar, a pessoa precisa crer, aceitar o sacrifício de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Crer e aceitar o sacrifício. Então, o crer vem antes do batismo. Tá? Não o batismo antes do crer. Então, você não pode se batizar antes de crer. É o que aconteceu ali com o meu pai. Fazer antes de crer. O crer vem primeiro. Se arrepender de seus pecados, entender o significado do novo nascimento e logo depois assumir o compromisso com o batismo. Atos 8, 35 a 37, que é a passagem que nós lemos ali desse eunuco de Candace ali. Que ele só foi aceitar o batismo ou pedir o batismo quando ele foi esclarecido que Jesus era o Salvador. Aí ele falou, não, eu creio que Jesus é o Salvador. Aí Filipe falou, olha, nada te impede. Ele falou, então vamos agora, vamos se batizar agora. O 8. Oitavo ponto aqui. O batismo muda o batizando? Será que o batismo ele muda? Nós já falamos, né, algumas coisas, mas vamos, para dar continuidade, para nós encerrarmos já falta só mais 2 pontinhos aqui, fora esse. Mas olha só, o batismo não tem poder para mudar ninguém.
quem muda a pessoa é o Espírito Santo por intermédio da palavra de Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus, ela é autossuficiente para mudar. Hebreus 4, 12 e 13, que a palavra ela é eficaz, ela é muito eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada e ela tem o poder de mudar o homem por dentro e não só por fora. Então o homem ele pode ser transformado por fora? Pode, mas quem transforma o homem por dentro é o Espírito Santo. Então somente o Espírito Santo tem o poder, tem a capacidade de mudar o homem por dentro. Por quê? Porque a questão psicológica, a questão da psique, a questão da alma, né, do ruach, né, a questão da alma e do espírito, não, a medicina, a psicologia, né, da parapsicologia não tem o poder para transformar o homem por dentro. Não existe uma máquina que faz o homem virar nos avessos, né? Torna o homem nos avessos para poder fazer uma transformação por dentro. Não existe isso. O homem só tem o poder de ser mudado por dentro pelo Espírito Santo. É só o Espírito Santo que tem poder para fazer isso. Mas, continuando aqui, para nós entender aqui, o batismo não tem o poder de mudar, tá? Hebreus capítulo 4. Existem pessoas que infelizmente não receberam a transformação do Espírito Santo e mesmo assim são impelidas ao batismo. Foi a questão que eu já coloquei aqui. Então tem pessoas que ainda não foram transformadas, elas foram convencidas, elas convenceram que elas estão no caminho certo, mas elas ainda não foram transformadas. Elas estão ali porque não tem outra coisa para fazer, ou porque não achou um lugar mais adequado para ir. Mas quando ela encontra um lugar mais adequado, aí ela muda a questão. Mas enquanto essa pessoa não compreender que ela precisa de Jesus, na verdade, ser transformada de verdade, aí isso não acontece. Mas quando ela entende, aí a coisa muda. Então, quando essa pessoa passa alguns meses ou até anos, se passa alguns meses ou até anos, essa pessoa se desvia do Evangelho porque descobre que não tinha sido transformada pela palavra. Então, olha só, é questão de tempo. Para quem não é transformado, é questão de tempo. Essa pessoa, ela fica um tempo, mas ela não foi transformada. Aí o que acontece? Ela sai, ela vai para o mundo novamente. Por quê? Porque verdadeiramente ela não foi transformada pela palavra. Mas quando essa pessoa foi transformada pela palavra, algo novo acontece. Olha, deixa eu fazer uma confissão aqui, uma confissão de um cristão, tá? De um cristão aqui que tem visto tanta coisa aqui que está um pouco chateado com isso. Eu estava assistindo alguns vídeos, gosto de assistir, aí eu estava vendo aí, já são duas pessoas que eu vi. E eu analisando ali a falácia dessas pessoas sobre eu mudei, eu deixei de ser protestante e me tornei um católico. Eu comecei a assistir esses vídeos e eu comecei a ver se essas pessoas tinham verdadeiramente sido transformadas agora, porque um dia ele conheceu Jesus dos protestantes, né? Ele conheceu Jesus dos protestantes, ele aceitou, ele bebeu da água do Espírito, mas agora ele descobriu por A mais B que o cristianismo, que o protestantismo não é mais de Deus, porque ele estava no lugar errado, na igreja errada. Agora ele foi para a igreja católica e lá é o caminho certo, porque lá eu não creio somente na Bíblia, eu creio primeiro no magistério, eu creio nos apóstolos, né? Nos sábios, no concílio, né? Eu creio no concílio, no magistério, no concílio, eu creio em todas as bulas, e o Evangelho, a palavra de Deus, é por último, e por último a palavra de Deus. Agora eu pergunto, como eu posso dizer que essa pessoa foi transformada verdadeiramente? Porque a Bíblia nos diz que quando nós somos transformados,
Não tem como, é a porca voltar ao seu próprio vômito. Então, se você foi transformado pela palavra, pelo Evangelho de Cristo, se você saiu do Evangelho, da presença de Cristo, se você voltou para o mundo, você voltou para a idolatria, você voltou para aquele lugar que você foi tirado, você está voltando no seu próprio vômito. Então, eu vendo essas colocações, aí eu falo, será que essa pessoa foi transformada mesmo? Será que essa pessoa um dia foi protestante, ou até mesmo um dia foi um cristão, verdadeiramente cristão, que conheceu a Cristo, que conheceu a palavra de Cristo? Porque se você deixou de acreditar no Evangelho, para você acreditar primeiramente nas bulas, para você dar valor em primeiro lugar ao concílio, às bulas, aos próprios magistrados, e você deixar a palavra por último, sendo que o próprio apóstolo Paulo fala que a palavra é a palavra que transforma. O próprio Jesus disse, eu sou a palavra, né? Eu sou a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o texto que é mais dito, é mais lido e mais dito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não está falando de concílio, ele não está falando de bula, ele não está falando de magistério. Ele está falando da própria palavra encarnada. Conhecereis a palavra e ela vos libertará. Então quem nos liberta não é a doutrina, não é a doutrina humana, né, o costume humano, não é as bulas, não é os magistrados, não. Quem nos transforma é a palavra. Um deles que foi transformado foi o próprio Lutero. O próprio Martinho Lutero, ele foi transformado lendo a palavra. Até então ele seguia os mesmos dogmas, as mesmas doutrinas ele seguia ali, né? Ele via, estudou, ele seguia o magistério, seguia as bulas, seguia todos esses, né, todos esses conceitos aí humanos ele seguia, mas quando ele se deparou com a palavra, quando ele leu Romanos, quando ele leu Gálatas, quando ele leu Filipenses, quando ele começou a ler os Salmos, aí ele começou a entender que quem transformava era a palavra, não era as bulas papais, não era os concílios de Trento, de Latrão, né? Não, nada disso, de Jerônimo, de não sei quem, né? Não era nada disso. Quem transformava era a verdadeira palavra. Então, se eu não coloco a palavra como princípio, então verdadeiramente eu não fui transformado. Vamos lá, continuando aqui, senão nós perde aqui o foco, tá? Mas nós estávamos no... Só para nós entender aqui, o verdadeiro salvo em Cristo pela transformação da palavra, olha só, o verdadeiro salvo em Cristo pela transformação da palavra automaticamente pede para ser sepultado para o mundo e ressuscitado para Deus. Atos 8, 36 e 37. O batismo não muda, mas o cristão transformado pela palavra se submete ao ato do batismo. Então, gente, não é o batismo que muda, não é os dons que muda, não é o cargo, não é a faculdade, não é o concílio, não é as bulas, não é nada disso. Quem transforma é a palavra, é o Espírito Santo que habita em nós e que nos convence de todo o pecado através da palavra de Deus. Então é só isso que pode nos transformar. Maria também não salva ninguém, tá, gente? Maria é apenas uma serva que foi usada pelo propósito de Deus para um propósito ímpar, tá bom? Mas vamos lá, 9. Qualquer pessoa pode batizar a outra? Essa é a questão também agora que pega, porque tem muita gente que acha que só quem pode fazer o batismo, só quem pode batizar é o padre, ou é o bispo, ou é o pastor, ou é o missionário, né? Só quem pode batizar é os homens que estão acima da realidade nossa, né? Mas não é bem assim, gente, não é bem assim. Não existe essa questão, tá bom? Não existe essa questão. Vamos lá. Qualquer pessoa pode batizar a outra, porque não é quem batiza. Olha só, preste atenção nisso. Não é quem batiza que importa, mas o batizado, ou batizando, e o batismo
Em nome de quem? Ou em nome de Jesus. Então vamos dizer assim, não é o camarada que está batizando que tem importância, não. É quem está sendo batizado e em nome de quem está sendo batizado. Vamos dizer assim, por que eu coloquei quem? Porque se você não for batizado, se você não se submeter ao batismo, não vai ter batismo também. Então a questão é quem vai ser batizado, que é importante porque é ele que vai passar pelo ato de batismo, e o nome de quem. Lógico que o nome de quem está acima daquele que vai se batizar, porque se você não se batizar em nome daquele, também não tem valor. Então é o nome de quem e quem vai se batizar que é importante. De quem? Com que autoridade isto é feito? E com que autoridade isto é feito? O Senhor deu essa ordenança aos 12 apóstolos, e isso inclui até mesmo Judas, aquele que era o falso, né? Aquele que traiu Jesus. Então você vê que até aquele que traiu Jesus, ele teve o mandato, né? Ele foi mandado também batizar, porque Jesus mesmo falou, né, para eles batizar aqueles que eles encontravam que se tornavam, e de fazer discípulo e batizai-os, né? Em Atos 2 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, se considerarmos que a igreja estava começando, e era esse tempo apenas 12 apóstolos. Então você vai ver que nesse tempo, quando Pedro ali, né, quando Pedro pregou aquele sermão, aquele grande sermão que quase 3.000 almas se converteram, então vamos dizer assim que apenas 12 apóstolos ali que estavam, se nós olharmos por essa ótica, apenas 12 apóstolos ali estavam aptos ao batismo, mas você colocando ali quase 3.000 almas para ser batizado naquele período, naquele momento. Como que eles iam fazer todo aquele batismo ali naquele momento, né? Lógico que não foi somente os apóstolos que batizaram, logicamente que eles usaram os demais discípulos ali que serviam, que estavam junto com eles, porque quando o Espírito Santo desce ali em Atos dos Apóstolos, Atos 2, eles estavam ali naquela sinagoga ou naquele quarto, naquela casa ali fechado, esperando o descer do Espírito Santo, porque a promessa era que eles recebessem o Espírito Santo. Mas aí o que aconteceu? Eles estavam aguardando o descer do Espírito Santo, e tinha muita gente no começo, mas claro que as pessoas esperando, foram cansando, e muitas pessoas foram saindo, mas poucas pessoas que ficaram ali receberam o Espírito Santo. Então, com certeza, os 12 não estavam sozinhos, tinha mais pessoas ali que foram gabaritadas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, e que começaram a fazer o ato do batismo, ou realizar o batismo ali entre aquelas pessoas. Então, o batismo ele não é questão de você ser pastor, você ser bispo, você ser padre, você ser não, o próprio Filipe que foi escolhido ali já no capítulo 3, no capítulo 4, você vai ver que o próprio Filipe foi escolhido a diácono, e o próprio diácono Filipe, ele já fez o batismo ali, desse mordomo aqui, ou desse eunuco aqui de Candácia. Então um diácono fazendo o batismo aqui, né, desse mordomo, desse homem aqui ali da África, né, fazendo aquele batismo. Então você vai ver que não é a questão de quem vai batizar. Quem vai batizar? Olha, se o pastor tal não tiver, não tem batismo. Se não tiver o pastor tal e tiver o porteiro da igreja, ele pode batizar porque o Espírito Santo está nele. A ordenança é para fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é o nome de quem? É o nome de quem que precisa estar em evidência. Não é quem vai batizar, ou é no nome de quem vai ser batizado. Se eu batizar em meu nome, pode esquecer, pode acreditar que não vai valer nada. Essa pessoa, pelo contrário, se essa pessoa for para ser salva, ela vai ser condenada porque ela está sendo batizada em meu nome. Mas se eu batizar essa pessoa em nome de Jesus, logicamente que a gente tem, né, capacidade para fazer isso, tem autoridade para fazer isso. Então Deus assim nos chamou para fazer isso. Então não é o simples, não é o simples, e não é também o líder maior, é o nome de quem
que essa pessoa vai ser batizada, que é o nome de Jesus, que é importante. Nono, qualquer pessoa pode batizar a outra, que nós já falamos, né? Olha, uma das bases para entendermos isso está em Atos 8, 37 a 40, que nós já falamos, que mostra o diácono Filipe, né? O diácono Filipe e o eunuco de Candácia, tá bom? Que nós falamos sobre esse ato aqui desse mordomo ou desse eunuco aqui, né? Ali ele ter sido batizado ali por Filipe, que era um simples diácono ali, ou que servia a mesa, que lógico que era, né, um servo, né, um servo ali que servia as mesas, porque o diácono ele foi separado para servir as mesas, amém? O número 10, que é o último agora, qual é mais importante? A fé ou o batismo? Agora é a questão, e você, o que você acha? Qual é mais importante, a fé ou o batismo? Você tem fé, mas não se batizou. Você se batizou e não tem fé. Qual é mais importante? A fé ou o batismo? O mais importante é a fé, lógico. Pois, através da fé, agradamos a Deus. Porque a própria Bíblia nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não agradamos, nós não conseguimos agradar a Deus. Por quê? Porque todas as coisas... Porque todas as coisas lá na galeria, né, do Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, lá na galeria dos heróis da fé, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não agirmos pela fé, nós nunca alcançaremos, nós nunca desceremos a água do batismo. Então nós precisamos ter confiança, fé. Fé é o quê? Fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, ou das coisas que nós não enxergamos, mas é a prova das coisas que nós esperamos. Então, pela fé, esses grandes homens entraram nesse grande rol aí desses homens que venceram todas as coisas pela fé. Então, esse foi o nosso estudo, né? O nosso vídeo aqui sobre o batismo. Tá? O batismo, então esse foi a simples explicação a respeito do batismo, e eu acredito que nós alcançamos aí o objetivo de falar sobre esse assunto tão maravilhoso e tão, infelizmente, inensinado aí, né, que muitas pessoas não ensinam, ou sendo ensinado de uma forma errada, ou até mesmo não ensinado. Tá? Então, há uma necessidade de ensino, há uma necessidade de uma escola, principalmente uma escola para discipular pessoas, sendo que hoje o mais importante não é discipular as pessoas para que as pessoas tenham uma fé pautada nas verdades bíblicas, não. Burrologia é o ato mais fácil para que as pessoas fiquem bitoladas, fiquem marionetadas e para que eles possam arrancar, porque é gostoso você arrancar a lã da ovelha, né? Então é isso que tem sido feito, deixando as pessoas mais ignorantes, mais burras, mais, vamos dizer assim, não com a verdadeira fé, né? Com a verdadeira fé em Cristo, mas deixando essas pessoas loucas, deixando essas pessoas... meu Deus do céu, é até difícil de você expressar um sentimento aqui, porque senão a gente ia falar bobagem, besteira aqui. Mas eu agradeço a você que faz parte, que está fazendo parte. Se inscreve no nosso canal, tá? Se inscreve aqui, Nada Além das Verdades Bíblicas, mais um canal aí para você aprender de Jesus, aprender as verdades bíblicas de Cristo. Então eu convido você para mais uma vez fazer parte das verdades bíblicas aqui, amém? Então não se esqueça, deixa o seu like e se inscreve aí no nosso canal para que você possa receber as aulas ou as lições ou o bate-papo aqui entre nós aqui, amém? Se você gostou, por favor, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí para nos ajudar a conseguir ir para frente com esse canal aqui em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e fiquem na paz.